Bem-vindos ao Whisky Justificado, eu sou o Bugamar e hoje vamos fazer a degustação do Talisker 10 anos. Um whisky bastante interessante, um single malt turfado da região das Ilhas de Skye. É um whisky realmente muito nobre, que recebeu uma nota geral por Jim Murray de 93 pontos e por nós 4 estrelas de um total de 5. Um fato interessante sobre a Talisker é que ela pertence à gigante Diageo. Outro fato interessante é que o Talisker é classificado como um whisky de bom peso, não só pelo teor alcoólico de 45,8, mas também ele é encorpado, oleoso. Isso cria uma certa curiosidade, pois o formato do alambique, na verdade, seria para fazer destilados mais leves, pois são alambiques de alta capacidade e com um estreitamento na saída dele, ali no line arm. Isso acaba favorecendo um maior refluxo durante a fervura do mosto do fermentado e facilitaria a passagem somente de estruturas mais leves, que conseguiriam subir até o topo do alambique e ir para a próxima fase. Mas, na verdade, o corpo final do destilado não depende só do formato do alambique. A Talisker tem condensadores diferentes do padrão. Os condensadores em espiral ou worm tubes é que favorecem a formação de um spirit tão interessante como o da Talisker, pois congêneres sulfurosos ou ricos em enxofre, eles acabam passando para o spirit final. E, num condensador convencional, uma área maior de cobre aí iria acabar causando reações catabólicas ou catalíticas para estes compostos. E eles iriam acabar em menor concentração em um spirit formado por um condensador convencional. Então o resultado final acaba sendo um spirit com personalidade bem interessante. Outro fato curioso é que ele é destilado e fabricado na ilha de Skye, mas ele vai maturar em barris no pátio da gigante Diageo. Mas o resultado final ele não perde a característica interessante mineral salgada, com aquele efeito da maresia das intempéries marítimas no resultado final. Olha que fato curioso. Será que essas intempéries acabam agindo aí no maquinário da ilha e isso acabaria sendo mais importante do que as ações diretas no barril? Isso é um fato curioso. Mas, de qualquer maneira, o Talisker é sim um whisky, um malte distinto e que deve ser apreciado aí por todas essas curiosidades e particularidades. A degustação técnica começa e a análise visual mostra um whisky dourado oxidado ou levemente escurecido e as gotas que se formam aqui na coroa de lágrimas são descendentes em média velocidade, mostrando realmente um teor alcoólico mais alto e uma boa oleosidade. Talisker se comporta aqui na fase nasal com bastante potência, tá? Os aromas são perceptíveis mesmo à distância da taça. A turfa aqui, que é o que interessa, é algo mais seco, tá? Lembra celulose ou papelão queimados, um palito de fósforo recém-apagado que vai começar a sair aquela fumacinha e também tem algo de terroso ou terral amadeirados, como se fossem raízes ou gravetos secos retirados da terra, tá? E traz algo complexo aqui, a gente acha que pode ser aquele composto meaty ou carnudo assim, né? Diz que é o aroma animal, podem ser os aromas dos complexos sulfurosos que passaram aí pelos worm tubes. Lembra um couro velho, mais ressecado, tá? E são complexos mesmo esses aromas, porque você imagina como que um aroma animal poderia passar para um destilado final. Provavelmente são esses compostos sulfurosos aí que trazem bastante caráter ao spirit, ao destilado e ao whisky final. Então, continuando, a gente percebe algo de especiarias apimentadas e doces, como canela também, bastante dulçor, trazendo um arredondamento, tá? E sustentando todos os aromas da turfa. A turfa bem seca, tá? E esses aromas doces de caramelo aqui, eles dão uma sustentação bem interessante. Lembra um pouco de marmelada e amacia bastante o conjunto final. E ele finaliza com uma percepção de aroma também do barril furfural, né? É algo bem herbáceo, mentolado e lembra também o zester do citrus limão. Um limão aqui no caso não maduro ou limão verde. E isso traz junto com alguns aromas medicinais como o aroma de esparadrapo, eles dão uma calmaria para a percepção nasal em relação ao álcool. Então, o álcool ele não aparece na fase nasal porque tem a turfa aí, vamos dizer, para blurrificar, atrapalhar a percepção do álcool, traz frescor e amansa essa fase nasal. Então, o Talisker na fase bucal é um whisky bastante interessante também. Ele é um whisky encorpado, tá? Realmente os worm tubes fizeram um bom trabalho aqui e trazem uma característica interessante, bem carnudo, bem oleoso, é presente em todo o palato, tá? Existe uma percepção doce frutada na ponta da língua, sem amargor ou acidez desagradáveis, mas tem um aquecimento alto de boca aqui, da vasodilatação alcoólica, da potência alcoólica aqui. Os taninos da madeira são bem lapidados e levemente apimentados,
e tem aquela potência que é um spice kick bem interessante, como se fosse uma presença de gengibre, e a persistência gustativa é bem alta e mantém uma salivação duradoura, bastante intensa, e ele traz um residual de boca após a deglutição levemente untuoso, né, ou enceirado. Você percebe isso pela boa oleosidade dele, junto com a resina da madeira também, uma madeira mais nobre, tá? O retrogosto tem uma marmelada de cana, tá? Fumaça e um açúcar mascavo, açúcar queimado. Por incrível que pareça, não é o álcool aqui, não é agressivo, mesmo com 45,8. Essa identidade cítrica de éster de limão, algo aqui furfural, algo que traz um frescor e uma boa salivação também, isso compete e dilui o álcool, então faz com que essa parte do álcool não fique tão transparente, tão visível na fase final, tá? Então, resumindo, Talisker realmente é um whisky muito potente, muito bom. A turfa dele é boa, as características sulfurosas dele também são boas. Ele é um whisky não é caro para a emoção e eu acho que vale a pena. Lembramos que você encontra toda a descrição técnica do Talisker e de outros whiskies no nosso site, whiskyjustificado.com.br. A gente também está no Instagram aí e a gente agradece mais uma vez pela sua audiência.